Decifrando o Passado. Comenta-se que previram as 2 guerras mundiais, catástrofes naturais, a ascensão e a queda de impérios e o fim do mundo. Desde os maias ao legendário Nostradamus e aos visionários modernos, vamos conhecer profetas e videntes do passado e do presente. 4, 3, 2. Vamos descobrir as profecias mais horripilantes. There is a great purification coming. Times of dire cataclysm, death, devastation. Conheceremos um homem que superou todos. Edgar Cayce made some extraordinary predictions beyond what we could imagine. He would read the body as though he were an X-ray machine. Edgar Cayce was clearly the most gifted psychic of the 20th century. Decifrando o Passado. Outros Nostradamus. Desde as culturas antigas aos dias de hoje, os mistérios do futuro têm sido buscados por muitos e vistos por poucos. A profecia tem uma história rica e polêmica. Quem é a sua figura mais conhecida? Sem dúvida, o mais famoso é Nostradamus. Conhecido como o profeta do Apocalipse devido às suas visões sombrias do futuro, Nostradamus usava astrologia e magia para enxergar através do espaço e do tempo. Em sua época, já era considerado um dos mais importantes visionários europeus. Nostradamus was a very famous person in his own time, even before he started writing the things that made him famous. He was the court physician and astrologer to the Queen of France. Médico, astrólogo e vidente, Nostradamus era de muitas formas um homem da Renascença. Mais de 400 anos depois da sua morte, porém, ele é lembrado por seu livro As Profecias, uma coletânea de 1000 poemas visionários escritos entre 1555 e 1558. He planned 10 volumes, 1,000 predictions, of which only 942 survive. And they basically look at the profound flows and inclinations of the future. They're not written in stone. There are hundreds of prophecies that indicate alternative futures. Nostradamus' material is clearly clothed in symbology and arcane references and open to different interpretations. Muitas profecias mostraram-se precisas, em especial as que aconteceram durante a vida de Nostradamus. A mais famosa previu a morte do rei da França em um torneio e foi proferida 4 anos antes de isso acontecer. Em 1559, Henrique II enfrentou o jovem Conde Montgomery em um torneio. The young lion, he will surmount the old one on the field of combat in single battle told. Ambos carregavam escudos ornados com leões. The younger lion, Count Montgomery, did not lower his jousting stick soon enough, which pierced through the golden visor of the king. He will pierce his eyes through a cage all golden. Count Montgomery, his jousting stick split into large splinters, one wounding the king in the throat, another just behind the eye, blinding him and going into his brain. The final line gives us the denouement, the epilogue to all of this. 2 wounds become 1, then dying in cruel death's cold. The king lingered for 10 agonizing days, and he finally died from peritonitis of the brain. Acredita-se que Nostradamus também previu a Revolução Francesa. Do povo escravizado, canções, cantos e exigências. No futuro, por tolos sem razão, serão tomadas como afirmações divinas. A ascensão e a queda de Napoleão. De simples soldado desejará o império. De veste curta desejará uma longa. E a subida de Hitler ao poder. A maior parte do campo de batalha ficará contra Hitler, quando o filho da Alemanha nada respeitar.
Teve também visões sombrias do novo milênio. O ano em que o grande número 7 se completar surgirá no tempo dos Jogos de Massacre, não distante da era do grande milênio, quando os mortos deixarão seus túmulos. Até agora, essa visão sombria de nossa época não se concretizou, mas Nostradamus continua a reinar como um dos maiores profetas do mundo. Why people get so convinced that Nostradamus knew what he was talking about is that once you set an interpretation on a given quatrain and you think you know the historical event that it refers to, it's really hard to see that there could have been other alternatives that would have worked just as well. Nostradamus continuou a ser um profeta polêmico, mas em Yorkshire, na Inglaterra, outra vidente estava tendo visões de imagens nítidas do que viria a acontecer. Mother Shipton was a contemporary of Nostradamus. She was born in the late 1400s and died in 1561, just about 5 years before Nostradamus. Mãe Shipton descreveu detalhadamente em versos o que ainda estava por vir. Em rimas toscas hei de proferir sobre coisas que estão por vir. Ao redor do mundo o homem vai voar com a mesma rapidez de um piscar. Debaixo da água o homem caminhará, escreverá, dormirá, conversará. Pois nos remotos dias que virão as mulheres até calças usarão. E a homens imitarão de toda maneira, inclusive aparando a cabeleira. É dito que ela também previu a Segunda Guerra Mundial e o fim do mundo que conhecemos. Em 1926, construam casas leves para vocês, pois espada e fogo varrerão a terra no clamor reverberante da guerra. Tremerá quem nesse século viver de horror com o que vai ver. Tempestades farão o mar rugir quando Gabriel nas praias surgir, e ao soprar sua trombeta o som profundo, tudo vai morrer e nascerá um novo mundo. Ela previu o futuro ou simplesmente o imaginou? Prophets, if they were archers, what they would do is shoot an arrow into the wall and have somebody paint a target around it. They let out this vague kind of statement that can be read multiple ways, and they rely on their hearers to put the interpretation into it that fits best for them. Todavia, há um outro profeta cuja profecia aterradora continuou a ecoar pelos séculos, e hoje ressoa ainda mais. São Malaquias, que profetizou sobre os papas. São Malaquias foi um bispo que viveu na Irlanda durante o século XII. Em 1139, durante uma visita a Roma, ele teve uma visão. Diante dele surgiram frases em latim identificando os 111 papas que governariam a Igreja Católica até o fim dos tempos. He uttered 111 Latin mottos, which are supposed to represent the nature, the name or destiny, or the coat of arms of every pope until Judgment Day. Muitas dessas frases são precisas demais para serem mera coincidência. João 23, o Papa número 107 na profecia, é chamado de Pastor et Nautam, pastor e marinheiro. Antes de se tornar Papa, em 1958, ele foi o patriarca de Veneza, uma cidade marítima. Paulo VI é Flos Floram, flor entre flores. O brasão dele tem flores de lis. John Paul II, who is called De Labora Solis in the prophecies, which means the sun's eclipse, the sun's labor. He's the only pontiff on the list that was born on an eclipse and later entombed during an eclipse. E o Papa número 111, o último na profecia. The Gloria Olivae, from the glory of the olive. That's the current Benedict XVI. No final da lista, Malaquias proferiu uma frase horrenda, desta vez sem número. Durante a perseguição final, o trono da Santa Igreja Romana será ocupado por Pedro o Romano, que apacentará os cordeiros em muitas atribulações, depois das quais a cidade das 7 colinas será destruída e o terrível juiz irá julgar seu povo. O fim. Malaquias está descrevendo o fim da Igreja Católica ou o fim do mundo que conhecemos. Pedro o Romano, o último Papa, virá depois do atual Bento XVI? Alguns especialistas acreditam que, como seu título não tem número, eles são um só. São Malaquias, Nostradamus e Mãe Shipton previram eventos que desde então se tornaram história. Quem são os videntes de hoje e o que podem nos dizer sobre nosso destino?
15, 22, 29. Robert Zoller estuda astrologia medieval, é um Nostradamus moderno. Por 30 anos tem olhado para as estrelas para decifrar o futuro e fez algumas previsões muito precisas. Os Estados Unidos terão um novo presidente e ele terá a marca de Bush, uma versão mais jovem e inexperiente da mesma casa. Há uma ameaça crescente aos cidadãos americanos, em especial na costa leste. Se os Estados Unidos não pararem de agir de modo incompetente, podem ocorrer depredações de aventureiros como Osama Bin Laden e Saddam. A época de maior perigo é setembro de 2001. É coincidência ou as estrelas de fato preveem o futuro? Number is actually the key to astrology. The sequence of integers between 1 and 9, and later the addition of 0, was seen by some of the ancients as being the basic principles whereby being became articulated into something. Astrology rests upon this kind of thinking. The signs themselves come down to number. Ninguém sabe por que funciona, mas muitas civilizações antigas também acreditavam nas estrelas. E a natureza tem as respostas para muitos mistérios da vida. The Mayans and the Hopis, as virtually all indigenous people throughout the world, were very connected to the sky. The Mayans in particular were very sophisticated in noticing the rhythms of the heavens and building elaborate calendars with great accuracy. O calendário maia foi criado para calcular as estações e também como um instrumento profético. O calendário termina abruptamente em 21 de dezembro de 2012. E a profecia maia descreve acontecimentos sombrios nessa época. A face do sol será extinta devido à grande tempestade. In a similar way, another Native American culture, the Hopis, have a prophecy that there would be times of great destruction, a day of great purification. Esses são os sinais de que a grande destruição chegou. O mundo tremerá. O homem branco irá guerrear com os povos em outras terras, aquelas que possuíram a primeira luz da sabedoria. O quarto mundo logo deve findar e o quinto mundo começará. The Hopi Indians in their final warnings are saying the world has been destroyed and reborn at least 4 times. Many native traditions say 4 times and we're entering the 5th time. Alguns pensam que esses temas comuns nas profecias não passam de padrões da história. All prophets are predicting similar sorts of things. They're essentially talking about how history sort of repeats itself and you'll get the same sorts of things in cycles. Talvez, mas há um homem cujos talentos proféticos assombram até mesmo os céticos mais renitentes. Ele completou apenas a 8ª série, mas revelou segredos do passado desconhecidos pelos historiadores. Previu guerras, diagnosticou e curou doenças e viu mudanças em nosso planeta que só poderiam ter sido descritas por cientistas. E tudo isso dormindo. Durante 43 anos de sua vida, Edgar Cayce teve a assombrosa capacidade de entrar em transe e dar às pessoas informações detalhadas a respeito de qualquer coisa que lhe perguntassem sobre o presente, o passado ou o futuro. Edgar Cayce is probably the most profoundly important clairvoyant of all time. He was clearly the most gifted psychic of the 20th century. Ele previu a Segunda Guerra Mundial, as mortes de presidentes, o futuro da medicina e diagnosticou doenças enquanto dormia. 14.306 de suas leituras estão arquivadas e catalogadas na Associação para Pesquisa e Iluminação em Virginia Beach, no estado da Virgínia. É a maior coleção de material profético obtida em uma única fonte. Edgar Cayce didn't